Boa noite, pessoal. Sou Neucielma e hoje eu quero contar outro exemplo meu. Quando Deus abre as portas para você, desde o começo você é abençoado, só que você não para prestar atenção. Então, quando eu estudava, na época eu estava fazendo terminando a terceira série, completando, porque eu precisava das provas finais. E fiz a quarta série numa cidadezinha por nome de Vale Rico. Eu tenho quase certeza que aquilo não cresceu quase nada. Era uma currutelinha, porém, era gostoso. Não tinha igreja Assembleia de Deus. A única igreja que tinha na época era a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Como vocês sabem, há 56 anos, não, 53, 54 anos, você imagina como não era essa igreja. Até hoje em dia, eles não consideram praticamente ninguém, tem alguns entre eles, mas a maioria não considera crente de outra igreja. Vocês sabem disso. Sabe que eu não estou mentindo e nem estou desfazendo de ninguém. Então eu tentei ir um dia lá, ninguém nem viu. Era como se tivesse entrado um cachorro, vou dizer isso, sem medo de errar. Talvez eles tinham se preocupado em colocar aquele cachorro para fora, mas eu entrei e saí, ninguém nem falou de onde você é, quem é você, de qual igreja. Não, como eu não usei véu igual eles, o que eles tinham que perguntar? Você é de que igreja? Se eles perguntassem, você quer ficar congregando aqui com a gente? Só que para você congregar com a gente, você precisa usar o véu. Eu teria usado. Teria comprado, teria usado, sabe por quê? Porque eu fiquei lá 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, o que eu mais queria era congregar, por mais que é bem diferente da minha igreja, é muito diferente, não tem nada parecido, mas pelo menos era uma casa de Deus, ouvi hino, ouvi a palavra de Deus, eu queria muito aquilo, mas tudo bem, isso passou. Então, eu tinha um diretor, eu não me lembro, eu acho que ele era professor, não sei se na minha época ele era professor de alguma matéria e diretor, como isso tem muito mais de 50 anos, eu não me lembro, acho que tem 54 anos aproximadamente. Eu não me lembro se ele era diretor, tenho certeza que era, e me lembro o nome dele era Bernardino Almeida Lara. Ele tinha uma deficiência, se não me engano, pé e mão. Eu acho que ele tinha um pouco no pé e na mão, era um pouquinho atrofiada, mas um homem inteligente, maravilhoso, educado, profissional, que dava gosto. Um belo dia nós estudamos lá, tinha bastante menina que eu ainda lembro até os nomes de algumas, agora nome e sobrenome só lembro da minha amiga, porque ela era cunhada do meu irmão e ela também veio embora para cá. Éramos, querendo ou não, família, né? Ela é irmã da minha cunhada, ou seja, da minha cunhada que o meu irmão faleceu. Ele ganhou 2 bolsas de estudo para enfermagem. E em um colégio inteirinho, numa turma de primário inteirinho, ele lembrou de mim e da Maria Neucielma Chaves de Souza e da Maria Aparecida Macedo. Maria Aparecida Pereira Macedo, esse é o nome dela. Então, foi muito engraçado. Nenhuma das duas quis. Eu agradeci e falei que eu fiquei muito feliz por ele me considerar, mas agradeci que eu não teria coragem de ser enfermeira. E nessa época eu tinha 14 anos, ela também. Então, é muito engraçado, porque este mesmo homem, ele confiava tanto em mim, quando ele soube que aqui em Pontes e Lacerda, que era uma cidadezinha que era minúscula, porém maiorzinha do que o Vale Rico, ia abrir o escritório do Fundo Rural, acho que era isso o nome, Fundo Rural. Adivinha quem ele veio procurar? Eu de novo. Chegou aqui, que pena, que eu não tive o privilégio de continuar estudando, que esse era o meu sonho. Me encontrou casada e já grávida do primeiro filho. Aí
ensinaram para ele foi na chácara onde eu morava, ensinaram para ele que tinha a menina que estudou junto comigo também, que é Ivanda Maria Ferreira. Aí ele procurou ela, mas ele veio do Vale Rico com o meu nome, Neucielma Chaves de Souza. Aliás, era Neucielma Francisca Chaves. Ele veio procurar essa menina que ele conhecia, que ele confiava, que ele sabia que tinha condições de assumir, porque todo o trabalho que ele passava para mim, para Maria Aparecida, na época as duas que vieram para cá, a gente fazia, entregava para ele perfeito. E eu morava no meu irmão, cuidava da casa deles, trabalhava bastante. Isso é bem verdade. Eu trabalhava muito naquela casa, cuidava de 2 crianças, cozinhava. No começo eu lavava e passava, daí veio um irmão meu e falou que aquilo era injusto, que era para meu outro irmão conversar com meu irmão, que eu estava sendo explorada, e estava. Isso, na época, eu nem fiquei triste, mas às vezes hoje eu lembro, mas me dá uma tristeza, por que ela fazia aquilo comigo? Mas tudo bem. Tem coisas que a gente tem que levar aquilo como aprendizado. Tem coisas que você passa na vida que você leva como aprendizado. E para mim foi isso, um aprendizado. E esse homem, ele confiava muito em mim, ele queria que eu fosse. Então, a trajetória de vida da gente, as pessoas escolhem, confiam em você. Por quê? Porque você tem que ser exemplo, você tem que dar o seu melhor. Tudo que você faz, faça o seu melhor. Nessa casa do meu irmão, que eu morava e cuidava das crianças e trabalhava muito, o que eu queria era dar o meu melhor, porque eu queria deixar meu irmão orgulhoso, porque ele era meu padrinho de batismo. Eu queria deixar ele orgulhoso. Aconteceu um monte de coisa bem complicada que eu sofri, muito aconteceram. Mas sabe o que eu fiz dessas coisas ruins? Eu fiz uma ponte e atravessei para o outro lado e deixei ir para dentro do meu coração só as coisas boas que eu aprendi lá. Em outro vídeo, quem sabe outro dia eu conto a continuação dessa história de quando eu morei no Vale Rico, uma currutelinha que fica entre Guiratinga e Rondonópolis, Mato Grosso. Meu beijo a todos vocês. E quando vier alguma coisa para vocês, mesmo que vocês não aceitem, como eu não aceitei, mas agradeça a Deus, porque alguém confiou em vocês. Até a próxima.